Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e começou a semana, segunda-feira, dia 15 de abril. Aproveitar para mandar um abraço, mandar um beijo para o meu filho, que inclusive faz tempo que eu não o vejo, né? Desde as férias, ele mora em São Paulo e está fazendo aniversário hoje. Então, para o meu filho, que tem nome de jogador, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, para o Luiz Henrique aí, um beijo, tá? Daqui a pouco a gente fala do Luiz Henrique, camisa 7. Gente, eu até comentei outro dia, né, que depois do jogo da LDU, tava parecendo que o dia seguinte tava com cara de segunda-feira de manhã, aquela segunda-feira pesada, nublada, e hoje, de fato, é uma segunda-feira aí, tempo nublado, né, e o torcedor do Botafogo sem ânimo, né, de iniciar mais uma semana, graças ao time do Botafogo, né? Mais uma atuação aí muito abaixo do esperado, mais uma derrota, né? Em sequência aí do Botafogo. Mas, enfim, vamos começar falando de basquete só para aliviar um pouco. E daqui a pouco a gente entra na estreia do Botafogo no Brasileirão, né? O Botafogo vai ter aí 2 jogos dificílimos, né? No NBB contra o Flamengo, já tem data, tá? O Botafogo faz o primeiro jogo em casa, né? O Botafogo se classificou ali na última posição para os playoffs, então no dia 20 o Botafogo recebe o Flamengo no Oscar Zelaya, tá? Às 19h30, tá? Então, próximo sábado, quem curte basquete, né? Hora de apoiar o Botafogo. São 3 jogos, né? Então, o primeiro em casa e depois os 2 subsequentes no Maracanãzinho com o mando do time da Gávea, né? Então, começa aí dia 20, dia 26, a segunda partida, às 19h30, e o terceiro decisivo jogo no domingo 28, no Maracanãzinho, às 18 horas. Beleza? Falei do basquete, agora vamos falar do futebol, né? Não tem como a gente fugir do assunto, né? O Botafogo estreou com derrota, diferente do ano passado, que a gente estreia em casa vencendo o São Paulo por 2-1, né? Agora foi a vez do Botafogo perder por 3-2, virada, né? Já que o Botafogo abriu o placar logo no início. Uma boa jogada ali, uma enfiada do Matheus Ponte, jogada do Júnior Santos, cruzamento na área para o Tiquinho só conferir e abrir o placar. E naquele início ali, eu me iludi, acho que vocês também se iludiram, né? De que a coisa ia ficar boa, já que o nosso adversário, o Cruzeiro, vinha de um momento também muito ruim, né? Perdeu o Campeonato Mineiro, e aí é sempre, né? Ainda mais esses estados que tem 2 equipes maiores, né? Que é o caso aí de Galo e Cruzeiro, sem menosprezar o Coelho, o América Mineiro, mas pela rivalidade, né? Ser mais latente, o Cruzeiro teve uma semana muito difícil, né? Derrota para o Galo e depois um 3-3, como eu comentei aqui ontem, para o time do Alianza da Colômbia, depois de estar vencendo por 3-0. Então o Cruzeiro entra em campo pressionado, o Botafogo dessa vez abre o placar, né? Ao contrário do que vinha acontecendo no Botafogo, tomar gols no início, o Botafogo abre o placar e eu realmente me iludi, achei que o jogo ficaria ali afeito para o Botafogo, mas não foi o que aconteceu. O Botafogo perde ali em torno dos 20 minutos o Marlon Freitas, né? Teve que sair, entrou o Tietchan, inclusive o Marlon tá cumprindo o protocolo de concussão, tá tudo bem com ele, retorna ao Rio de Janeiro normalmente com o grupo, e acredito que estará aí apto a jogar normalmente na quinta-feira. Falando ainda do jogo, o Botafogo toma o gol do empate, né? E o Cruzeiro acaba dominando o primeiro tempo, já vai para o intervalo, mostrando aí que o Botafogo estava frágil em termos de marcação de meio de campo, né? E não foi nem culpa do Tietchan que entrou, mas eu acho que tem alguns fatores aí, né? O Arthur Jorge, ele está naturalmente utilizando esse estilo, né, de jogo que deu destaque a ele lá no Braga, né? Digamos, com os 4 atacantes, e o Botafogo nitidamente também com problemas físicos, né? Isso até foi falado no pós-jogo, de que o Arthur Jorge já detectou, né, que o Botafogo está abaixo do que deveria estar para essa altura da temporada, e agora, sei lá quanto tempo vai ser necessário para conseguir trazer a equipe para um nível físico, né, satisfatório, né? Só lembrando que o Botafogo
passou por todas essas mudanças de comissão técnica, né? Não é só o treinador, né? Quando o treinador sai, como foi o caso do Castro, aí entrou o Bruno Lage, aí entrou o Lúcio Flávio, aí sai o Lúcio Flávio, entra o Thiago Nunes, né? E aí mudança de métodos, né, de treinamento, e tá muito nítido que realmente o Botafogo não está com uma equipe, né, em condições físicas de disputar com intensidade os jogos, né? Claro, muita gente também falando de que os jogadores do Botafogo não estão vibrando, né? Não estão, digamos assim, conseguindo competir na partida, né? Como deveria, já que o Campeonato Brasileiro, né, é uma competição hoje muito equilibrada, muito difícil, e que inclusive as melhores equipes, né, do campeonato, os postulantes ao título, que eu ainda me atrevo a dizer que o Botafogo, se não é postulante ao título, pelo menos pelo investimento que o Botafogo teve, né, ali quinto, sexto maior investimento, né, considerando as 20 equipes, que o Botafogo tem que apresentar também um rendimento físico de acordo, né? Tem que brigar, né, cada bola, não da maneira que foi feito, né? Vou falar daqui a pouco do caso do Alexander Barbosa, que exagerou na dose, né? Exagerou na dose, 5 minutos em campo e acabou prejudicando muito a equipe com uma entrada bizarra, né? E uma expulsão justa, né? Enfim, no segundo tempo, né? Voltando um pouco, o Botafogo inicia até bem, tem oportunidade de gol, o Jefinho perde um gol que é até difícil de falar, vou até beber água. Comenta aí embaixo, gente. O gol que o Jefinho perde, né? Sem goleiro. Enfim, então o Botafogo também, com seus jogadores aí, grandes contratações, né? Luiz Henrique também, abaixo do que se esperava nessa altura. Claro que a gente entende que ambos tiveram lesões, ainda estão naquele processo de readquirir a forma, né? Mas tá complicado nesse esquema aí, né? Eu tenho certeza que assim, o Arthur Jorge tá conhecendo agora o elenco do Botafogo, está tentando entender como que funciona, mas já está detectando, claro, esses problemas todos, né? De parte física, né? E, enfim. Então, muita gente reclamou de que o Botafogo perdeu o meio de campo nitidamente, né? Sempre parecia que tinha mais gente de camisa azul do que com camisa branca. Então, fica aquela dúvida, assim, como que vai ser a próxima escalação do Arthur Jorge, né? Romero seria uma boa opção ali no meio, mas também ainda está numa rotação abaixo. Savarino também a mesma coisa, não tem aquela pegada toda. Eduardo está aí também se recuperando, né? Tá fora até por questão também física, de lesão. Então também não é uma opção no momento. Tá difícil até de imaginar, né, como o Botafogo readquirir a confiança aí que, enfim, parecia que tinha readquirido, né, ali na Taça Rio, mas a gente vê que realmente não é parâmetro, né? Júnior Santos ainda né, um jogador que ainda mostrando algumas qualidades ali, se destacando de certa forma na equipe, né? Mas de modo geral o time muito abaixo, né, do esperado para esse momento, né? Estamos aí no meio do mês de abril, iniciando o que eu digo, né? Um campeonato muito difícil. Os 2 próximos jogos, felizmente, são em casa, né? Mas não esperem jogos fáceis, né? Próximo adversário na quinta-feira à noite, 9h30, é o Atlético Goianiense, né? Que inclusive ontem deu trabalho ao Flamengo. E aí volta todo aquele assunto também que é muito chato sempre, mas tem que ser falado, né? O Flamengo foi bastante ajudado, né? E o Atlético Goianiense reclamou muito com razão da arbitragem, né? Que foi bem, é difícil falar de tendenciosa, né? Mas acabou que prejudicou, né, o nosso próximo adversário, e com expulsão, com pênalti, enfim, é o nosso rival da quinta-feira. O Botafogo vai ter praticamente aí 2 dias, 3 dias só para se preparar para esse jogo de quinta, e vamos ver o que o Arthur Jorge vai... Por isso que ele é muito bem pago, né? Ele é muito bem pago e foi contratado pelo Textor para trazer soluções, né, que nesse momento estão difíceis.
estão difíceis de acontecer. Defesa do Botafogo ainda é, né, a grande dor de cabeça, né? Aquele meme que ontem estava circulando do cavalo, né? Que o ataque do Botafogo é o cavalo bem desenhado, meio de campo e tal. Quando chega na defesa, é aquele rabisco ali, que parece que é de uma criança de 2 anos, 3 anos. É a defesa do Botafogo. O Botafogo é inevitável a gente falar que, por mais que tenha feito investimentos, né, o Alexander Barbosa custou dinheiro, o Botafogo disputou o jogador com o Fortaleza, o Lucas Alter também foi um investimento pensando até na questão também da idade dele, ser um jogador jovem ainda, com um futuro aí pela frente, né? Então teria esse equilíbrio de juventude com um jogador, né, mais cascudo, o caso do Barbosa, e infelizmente ambos estão muito mal. O Barbosa nem começou jogando, antes tivesse ficado no banco direto, mas o Bastos acabou tendo câimbras e tendo que sair, e aí aconteceu o que aconteceu, que eu já falei aqui, da entrada aí, criminosa até, né? Totalmente um lance que já estava parado, do Barbosa, e prejudicou o Botafogo, né? O Botafogo ainda chega ao empate em 2-2 com o Danilo, que hoje em dia, né, até, aliás, desde o final, na reta final do ano passado, a tábua de salvação do Botafogo, Danilo, né? O pessoal brinca até que é Danilo mais 10, e eu acho que é verdade, um jogador que ainda demonstra ter sangue nas veias, né? Ele empata de cabeça, enfim, e o Botafogo acaba no final repetindo o filme de entregar, pelo menos esse pontinho seria um pontinho aí que a gente até comemoraria, né? Mesmo sabendo, como eu falei antes, que o Cruzeiro vem numa fase péssima, né? Que era um jogo acessível para o Botafogo vencer mesmo fora de casa. Então, assim, Marçal saiu no intervalo aparentemente por cansaço, entrou o Hugo, Botafogo hoje praticamente só tinha ontem, né? O Matheus Ponte na direita, à esquerda essa sensação de que o Marçal a qualquer momento vai ter um outro problema ali na panturrilha, né? Então a gente fica só com o Hugo, e a zaga, né? Até sexta-feira o Botafogo pode tentar trazer algum jogador para essas posições, eu acho que seria muito importante, mas também não vejo aí, né, no cenário, né? Tomara que o scout aí consiga desfazer, né, essas bobagens que aconteceram, essa falta de planejamento que a gente pode dizer em relação à defesa do Botafogo. Quer dizer, o investimento no ataque foi enorme, trouxe o Savarino, custou bastante dinheiro, Luiz Henrique nem se fala, né? E tudo bem, a gente entende que tem essas situações dos jogadores estarem voltando de lesão, né? Acabei de falar disso, né? A gente entende, o Tiquinho dá sinais ali de que está querendo recuperar, né, a boa forma, o Júnior Santos até faz um bom início de ano, né? Mas a defesa do Botafogo, infelizmente, a começar pelo Gatito, que também não é mais o Gatito de antigamente, de 2017, 2018. Então, eu já falava aqui ontem, né, que talvez seja a hora do John ser testado, né? Foi contratado para disputar a vaga com o Gatito, então, se ele estiver bem, né, eu acho que é a hora dele começar a jogar, porque o Gatito não está inspirando confiança, né? Com todo respeito, claro, a história do Gatito no Botafogo, a experiência e tal. A zaga está um momento que o torcedor do Botafogo está pedindo o Danilo improvisado, tá na zaga, e torcendo para que o Pablo estreie no Botafogo, né? Parece que está próxima essa situação do Pablo poder atuar, né? Então começa o torcedor a imaginar. Eu já vi gente falando até Danilo e Marlon improvisados na zaga, porque o fato é que o Walter, o Barbosa já está fora naturalmente pela expulsão do próximo jogo, estão muito abaixo, né, do que o Botafogo pretende, né, tem de pretensões nesse campeonato, né? O Bastos também é outro que falei também aqui esses dias, ontem, anteontem, também, né, é difícil de confiar, né? Então fica até uma disputa complicada, né? Alter e Bastos muito mal, o Barbosa, que ainda era um sopro ali de esperança, também cada vez mais surpreende negativamente, né? Então
toda a defesa do Botafogo, laterais, zagueiros principalmente e goleiro, o Arthur Jorge acho que vai ter que começar a mexer urgentemente, galera. Só repassando, né? Falei aqui, Atlético Goianiense quinta, 9h30, o Juventude é domingo, 18h30, tá? 2 jogos no Newton Santos, como eu falei. Muita gente achando, é fácil, são equipes menores. Não vai ser fácil, ainda mais do jeito que as coisas estão andando, né? Tomara que o Botafogo reaja, né? Tomara que o Botafogo... Eram 3 jogos até o jogo com o Universitário, né? 3 jogos pelo Brasileirão. Um já foi, então agora são 2 jogos para o Arthur Jorge ir melhorando essa equipe aí, tentando, não é nem questão de melhorar, né? Arrumar a casa. Comenta aí embaixo o que você acha, se o Arthur Jorge ainda está com carta branca para seguir com o esquema, né, que ele utilizava lá no Braga, no Botafogo, ou está na hora de povoar ali e reforçar a marcação no meio de campo, já que o Botafogo nitidamente perdeu esse setor ontem diante da Raposa, né? Danilo ontem saindo de campo, Danilo acabou também vacilando ali no terceiro gol do Cruzeiro, mas ele saindo de campo falou que o Botafogo teve bem enquanto teve 11 contra 11, né? É meio que óbvio isso, né? De que a expulsão atrapalhou muito, né? O Botafogo. O Arthur Jorge inclusive falou da questão da expulsão, que é um problema que vai ser resolvido internamente. Acho que ele está certíssimo, né? E tem que ser falado, bem falado aí com o Barbosa em relação a uma entrada totalmente que prejudicou a equipe, prejudicou o resultado diretamente, assim como também a própria bola que o Jefinho perde ali também. Não dá nem para dizer que é um erro técnico, né? Acho que é uma falta ali de concentração, de um lance também que poderia ter sido decisivo para o resultado da partida, né? Então também, vamos chamar de puxão de orelha, né? Mas não dá para passar pano também para o erro do Jefinho, né? O Botafogo não é uma máquina de jogar futebol que se permita a tantos erros, né? E já foi punido logo de cara contra uma equipe que dificilmente vai sair ali do meio de tabela, né? O Cruzeiro flertou no passado com o rebaixamento, talvez até esse ano repita também essa situação, e o Botafogo não conseguiu, né, nem minimamente trazer um ponto de Belo Horizonte. Me assustou ver ontem, né, a estatística que o Botafogo está há 8 anos sem vencer o Cruzeiro, né? E não é só no Mineirão, não, no geral, jogos Rio e Minas Gerais, parece que são 12 confrontos, com 8 empates e 4 vitórias do Cruzeiro. Então, assim, ontem era mais uma oportunidade aí que a gente viu. Não, hoje o Botafogo tem chance de vencer fora de casa, já que pega um Cruzeiro aí fragilizado. E não foi o que a gente viu, né? Não vai ter jogo fácil, né? Não vai ter jogo fácil. Vamos seguir aqui com as notícias. Já falei do Marlon. A zaga, né? Saiu notícia do Thiago Franklin que o Arthur Jorge já tinha cogitado de escalar essa zaga com Bastos e Lucas Alter, né? Alter e Bastos lá em Quito, mas aí o Bastos sentiu ali um problema muscular e aí por isso ele não jogou lá em Quito, mas que o Arthur Jorge já estava com essa ideia na cabeça desde a última quinta-feira, beleza, pessoal? Vamos fechar aqui comentando o comentário, desculpa a redundância, do PC Vasconcelos, né, que no Troca de Passes ontem no Sport TV, justamente questionou esse esquema do Arthur Jorge, né? Aspas para o botafoguense PC Vasconcelos. Os gols marcados pelo Cruzeiro se caracterizaram pela frouxa marcação da defesa do Botafogo. Gatito trabalhou mais que o Anderson, né, goleiro que substituiu o Rafael Cabral, comandando pelo o Cruzeiro, né, comandado pelo Matheus Pereira, que se sobressaiu em campo, né? Bom jogador, aliás. O Cruzeiro criou muito mais. O Arthur Jorge fez a segunda partida, repetiu o esquema com 4 atacantes, e o jogo serviu para que repense, porque isso está impactando muito na marcação do Botafogo, alertou o PC, e o PC ainda enfatizou mais. Olha, chama atenção a facilidade com que se trabalha a bola na entrada da área do Botafogo, sem pressão nenhuma, né? Se entende que, por ter 4 atacantes, precisa calibrar melhor a sua equipe, sem a bola e criando o potencial do jogo para explorar esses 4 atacantes.
A vitória serve para deixar o torcedor do Cruzeiro um pouquinho mais animado, mais esperançoso, né? E no lado do Botafogo, é justamente o que eu botei na thumb, né? Preocupação, né, do torcedor do Botafogo e também para o treinador português permitir conhecer limitações e deficiências do time que tem apresentado. Então, realmente, com certeza o Arthur Jorge está tão preocupado quanto a gente, né, porque ele vê que está difícil do Botafogo se adaptar a esse esquema, né? As peças não estão ainda encaixando, o time está abaixo fisicamente, né? E, como eu já falei aqui bastante, a defesa precisa de mudança urgente, né? Qual que vai ser a defesa escalada diante do Atlético Goianiense, diante do Juventude, né? Tomara que o Pablo possa estrear logo, né? Nosso último fio de esperança, né? E o torcedor já começa, né, a falar, até falei aqui ontem também, quem sabe o Adrielson volta, né? O Botafogo olhando no retrovisor, mas o fato é que o Botafogo precisa ter soluções urgentes. O campeonato vai ser muito duro, faltam agora 37 rodadas, né? Um campeonato longo, né? Tô nem falando de Libertadores, de Copa do Brasil, e a defesa do Botafogo hoje realmente é um grande ponto de interrogação, ou melhor, né? Ela é preocupante. Algo tem que ser feito de forma urgente, né? Aí depois a gente pensa, né? Acho que aí a gente tem mais peças e opções, né? Para meio de campo e ataque, né? Acho que isso falta encaixar, falta o time, claro, os jogadores recobrarem ali a parte física, recobrarem a confiança, né? Mas a defesa do Botafogo hoje, acho que nenhum torcedor do Botafogo imagina que essa defesa vai de uma hora para outra passar a jogar bola e inspirar, né, confiança. É isso, minha gente. Gostaria de fazer um vídeo segunda-feira motivacional, melhor, mais animado, mas é o que é, a gente tem que comentar, né? Realmente uma estreia muito decepcionante para o torcedor alvinegro, né? E vamos ver, quinta-feira tem mais e amanhã tô de volta, canal Botafogo Digital. Dá aquela moral, gente, eu fico até constrangido de pedir o like num dia como hoje, né? Que a gente está pistola com fogão, mas o canal não tem nada a ver com isso. Deixa seu like, comenta aí embaixo, né? E se você não segue a gente lá no Instagram, você que tem Instagram aí, segue o @canal Botafogo Digital, tudo junto, tá? Dá aquela moral que a gente está sempre ali dando umas atualizadas durante o dia, tá? Lá no Instagram e aqui. Se você não é inscrito, se inscreva pra gente comemoramos um ano há pouco tempo, né? Então que o canal continue crescendo. Preciso muito dessa interação aí de vocês, beleza? Tamo junto, aquele abraço, né? Grande semana para todos nós, se Deus quiser.